Bom dia, senhor presidente. Bom dia, os colegas vereadores aqui presentes e todos que estão em casa nos assistindo através da TV Câmara. Hoje eu inicio aqui as minhas proposições, primeiramente agradecendo a Deus por ter aberto os meus olhos, por ter respirado sozinha, por ter me levantado da cama, abraçado os meus pais, visto os meus filhos com muita saúde, dormindo, descansando, com proteção, e ter chegado aqui até o meu trabalho, porque hoje é o meu dia do meu aniversário. Então, eu já ganhei um monte de presente antes mesmo de acordar, não é mesmo? Porque Deus é muito bom. Tem tanto requerimento aqui que eu acho que não vai dar nem tempo, mas vamos lá. Isso aqui eu estou reiterando. Eu solicito envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento gratuito pelo município de Araguari para pessoas portadoras da síndrome de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O anteprojeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento gratuito pelo município de Araguari para pessoas portadoras da síndrome de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. O prefeito do município de Araguari faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no artigo 71, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Artigo 1º, fica assegurado a todos os portadores do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, o direito à medicação, bem como o acompanhamento neuropediátrico no âmbito do município de Araguari. Artigo 2º, fica o Poder Executivo encarregado de promover campanhas de conscientização sobre a síndrome de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, e assegurar o atendimento adequado aos seus portadores. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação. O TDAH atinge parcela considerável da população, inclusive crianças e adolescentes. Os medicamentos indicados para o seu tratamento têm como princípio ativo um estimulante do sistema nervoso central, cloridrato de metilfenidato. São ofertados em forma de comprimidos, Ritalina ou Concerta, com preço bastante elevado. Por essa razão, muitos municípios brasileiros estão assumindo o fornecimento da medicação visando contemplar os portadores do TDAH, especialmente aqueles que precisam. Diante da relevância do tema, conto com os nobres colegas para aprovação da presente matéria. Deda, eu gostaria de assinar com a senhora. Obrigada, vereadora. Se a senhora quiser assinar como proponente, fique à vontade. Obrigada. Bom, apresento aqui também um projeto de lei complementar que autoriza bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares a utilizar calçadas fronteiras às praças para colocação de mesas e cadeiras, dando outras providências. O prefeito do município de Araguari faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no artigo 71, inciso 3º da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Artigo 1º, ficam os bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares autorizados a utilizar as calçadas fronteiras às praças para colocação de mesas e cadeiras, independente de autorização prévia do Executivo Municipal. Parágrafo único. Para os fins do disposto do caput deste artigo, deverão ser observadas as seguintes condições. As mesas e cadeiras não poderão bloquear, obstruir ou dificultar os acessos de emergência ou de veículos, o livre trânsito de pedestres, especialmente das pessoas com deficiência, a visibilidade de pedestres e motoristas, especialmente em cruzamentos viários. Em nenhuma hipótese será permitida a colocação de mesas e cadeiras na parte gramada das praças, podendo ser utilizada exclusivamente a parte da calçada. Os responsáveis pelos estabelecimentos deverão manter limpos e conservados os locais em que forem colocados os equipamentos de que trata a presente lei. Artigo 2º. A colocação de equipamentos móveis nos locais referidos no caput do artigo 1º desta lei complementar deverá respeitar as seguintes distâncias. 1,5 metro, 1,5
não entendi. De largura para o livre trânsito de pedestres, compatibilizado com o mobiliário urbano quando houver 1 metro de largura em cada lado de acessos dos acessos às garagens. 5 metros a partir do perímetro de abrigos e paradas de ônibus, pontos de táxi e de lotação, terminais de ônibus ou outro mobiliário de grande porte. 7 metros da esquina, definida pelo encontro dos alinhamentos dos lotes face das quadras que a compõem, para estabelecimentos que nela estejam localizados, preservando a acessibilidade dos cruzamentos viários. Artigo 3º. A autorização referida no caput do artigo 1º desta lei não se estende à colocação de equipamentos fixos, que dependerá de autorização expressa emitida pelo Executivo Municipal de forma regulamentar, equipamentos sobre o leito de vias públicas, rotatória ou canteiros viários. Parágrafo único. A fiscalização no disposto no caput deste artigo caberá ao órgão municipal licenciador. Artigo 4º. O descumprimento aos dispostos dessa lei complementar sujeitará os infratores às seguintes sanções gradativamente: notificação, multa de 100 unidades fiscais de referência, UFRAs, multa de 200 unidades fiscais de referência em caso de reincidência e multa de 200 unidades fiscais de referência a partir da segunda reincidência e a interdição das atividades. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Embora não seja regulamentada, a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas das praças do município é uma realidade e muitas vezes a fiscalização não alcança todos os que utilizam esses espaços. Com o objetivo de garantir igualdade de tratamento aos comerciantes e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de responsabilização a todos os que desejam utilizar tais espaços, propõe-se a presente matéria. Eu gostaria, não estão aqui presentes, mas gostaria que os colegas vereadores, o PC, o Tiãozinho, todos que estão aqui, a Débora, todos que estão aqui presentes, que quisessem assinar. Eu gostaria de assinar com a senhora, Deda. Obrigada, eu gostaria vereadora. de assinar com a Vossa Excelência. Parabéns, viu, pelo requerimento, por esse projeto de lei, esse projeto tão Obrigada, importante. vereador. Deda, parabéns, tá? Permitindo assinar com a senhora também, vereadora. Obrigada, viu? Também vou assinar com a senhora me permite. Obrigada, presidente. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, extensivo à Secretaria Municipal competente, solicitando cópia da ficha técnica das tintas utilizadas na sinalização estratigráfica do município. Requer ainda que informe se o serviço está sendo executado de maneira terceirizada, parcial ou exclusivamente, e, se a resposta for positiva, que encaminhe cópia do contrato com a empresa responsável, com a descrição do material utilizado, as vias contempladas e os valores investidos. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho Fernandes, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que avalie a possibilidade de ampliar o número de horas semanais de atendimento com o profissional de neuropediatria do município. Considerando o número de crianças que aguardam o devido atendimento e que estão fora da escola por falta de laudo médico, seria muito importante que o município conseguisse ampliar o número de horas semanais ou mesmo contratar mais um profissional para suprir essa demanda mais rapidamente. Bom, gente, por que eu estou apresentando esse requerimento? Uma coisa vai puxando a outra, né? A fila para ter o atendimento com o neuropediatra tem 2.000 crianças, né? E nós temos um neuropediatra atendendo durante a semana aí. E essa fila vai demorar demais para a gente conseguir, porque ao mesmo tempo que está atendendo, ela também está sendo procurada, né? A oferta é menor do que a demanda. Então, a gente nunca vai conseguir zerar essa fila e nem diminuir ela tão rapidamente. E tem muitas crianças que estão fora da sala de aula, porque elas necessitam de um cuidador escolar, mas elas não têm o laudo para que elas consigam esse cuidador. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, nós precisamos de acelerar o atendimento, né, Débora? Ampliando
essa carga horária ou contratando outro profissional para andar mais rápido. E essas crianças, né, que estão aí, a gente não pode falar qual que é a prioridade, né, porque às vezes tem uma criança que precisa muito de uma consulta neuropediatra, mas também aquela criança que está fora da sala de aula também precisa estar dentro da escola. Então, é difícil a gente saber qual que é a prioridade, né? Então, a gente pede essa ampliação. Deda, eu gostaria de assinar com a senhora. A reclamação é constante. Agora tem o profissional, mas ainda não está sendo atendido todo mundo. Sim, Gostaria assina de como assinar. proponente, vereador. Obrigada, Deda. Solicito o envio de ofício ao prefeito Renato Carvalho, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando providências para garantir a reposição de materiais essenciais nos serviços de atenção básica, como soro fisiológico, faixas, compressas e etc. A falta de itens mencionados tem sido alvo de reclamações não apenas da comunidade, como também de profissionais que atuam na área sem as devidas condições de trabalho. Solicito o envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, solicitando que as capacitações disponibilizadas pelo Executivo sejam ofertadas a todos os servidores da rede e não apenas para os professores e profissionais de apoio. A medida se faz necessária para que as equipes sejam integralmente preparadas para superar os desafios cotidianos do ambiente escolar, além de qualificá-las para oferecer o acolhimento e as intervenções necessárias às crianças e suas famílias, visando alcançar o resultado pretendido. Bom, gente, eu acho que é muito válido, né, essa capacitação, né, não só dos professores e cuidadores, mas de toda a rede, desde a pessoa que recebe a criança na porta da escola até quem faz lá a comida, o lanche. É muito importante para que todos possam interagir melhor com as crianças, possam entender melhor esse ambiente escolar. E é isso. Solicito envio... A vereadora que subscreve vem respeitosamente requerer ouvido plenário na forma regimental, solicitar à mesa diretora da Casa maior agilidade no lançamento dos requerimentos apresentados em plenário no sistema de apoio ao processo legislativo. Ao questionar a demora do Executivo em responder os requerimentos, o mesmo alega que responde às demandas assim que chegam ao governo. Deste modo, é indispensável que o lançamento dos requerimentos ocorra de maneira mais ágil para que os vereadores recebam as respostas que necessitam para dar continuidade ao seu trabalho. Viu, senhor presidente? Esse é para você. Bom, e para finalizar aqui, eu gostaria de continuar a luta, né, contra o aborto. Então, sou uma pessoa a favor da vida e apresento aqui, continuando esse movimento em prol da vida, uma moção de apoio à Resolução 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina. Apresento à mesa da Câmara, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, moção de apoio ao excelentíssimo doutor José Irã da Silva Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina, da Resolução CFM número 2378 de 2021, de março de 2024, de 21 de março de 2024, que veda o médico a realizar procedimento de assistolia fetal, ato médico que ocasiona o feticídio nos casos de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Entendemos que esta resolução representa um avanço ético e humanitário, respeitando a vida do ser em desenvolvimento, mesmo em situações extremamente dolorosas, como é o caso da gestação resultantes de estupro. Reconhecemos a complexidade dessas situações e a necessidade de um olhar sensível e cuidadoso para com as vítimas, mas também consideramos fundamental preservar o direito à vida do feto, que é uma vida humana, independente das circunstâncias de sua concepção. Ao apoiarmos esta resolução, reafirmamos nosso compromisso com os princípios da dignidade humana, da proteção à vida e da defesa dos direitos fundamentais. Reconhecemos a importância do Conselho Federal de Medicina na regulamentação ética da prática médica e apoiamos suas iniciativas em promover o respeito à vida desde sua concepção.
que se dê conhecimento dessa moção ao senhor Dr. José Hiram da Silva Galo, na sede do Conselho Federal de Medicina, no setor de grandes áreas Sul 915, lote 72, Asa Sul, Brasília, DF. Moção de apoio. Requer da mesa diretora envio de moção de apoio ao Congresso Nacional em razão do movimento ofensivo ao Conselho Federal de Medicina, iniciado com a publicação da Resolução 2378 de 2024, que seja desagravado o referido Conselho e mantido em suas atribuições próprias. Eu gostaria que todos os vereadores que estiverem aí nos gabinetes, né, atendendo e assistindo também aqui, acompanhando a sessão, e os que estão aqui, que pudessem assinar essa moção de apoio para que nós somássemos forças e ficássemos aí mais forte contra o aborto. Então, continuando aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araguari, a vereadora Denise Cristina Lima de Andrade, junto com os demais vereadores que esta subscrevem, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem à mesa diretora o envio de expediente aos gabinetes das presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Araguari, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de apoiar o Conselho Federal de Medicina. Diante das graves ameaças à vida, esta moção é motivada pela movimentação iniciada logo após a publicação do DOU, no dia 3 de abril próximo passado, da Resolução CFM número 2378, de 21 de março de 2024, com o fito de menoscabar e desqualificar. A referida resolução prescreve em seu artigo 1º que é vedado ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal, ato médico que ocasiona o feticídio previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. A assistolia consiste na introdução de cloreto de potássio diretamente no coração do nascituro, causando a sua parada cardíaca. O procedimento está sendo propositalmente introduzido para facilitar a prática do aborto entre o 5º e o 9º mês de gestação, pois, sem assistolia, o bebê nasceria vivo e teria que ser morto fora do útero. Um procedimento traumático, inclusive para os profissionais da área de saúde que se dispõem a trabalhar com o aborto. Recentemente, contra as normas técnicas do Ministério da Saúde em vigor, nas quais desaconselha-se o aborto após a 20ª semana, o Ministério Público tem insistido que o Código Penal de 1940, a não punir o aborto em caso de estupro, não teve a intenção de impor limites à prática, uma vez que no seu artigo 128, que dispõe sobre o tema, não teria fixado limites de idade gestacional. Por fim, não se pode, tampouco, desprezar a vontade popular. O parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição declara que todo poder emana do povo e é exercido por meio de seus representantes, de quem, portanto, esta moção se faz voz. Através de diversas pesquisas realizadas por variados institutos, tem-se encontrado invariavelmente que a posição do povo brasileiro é majoritariamente contrária ao aborto, que se dê conhecimento desta moção aos excelentíssimos senhores Rodrigo Otávio Soares Pacheco, que é o senador, presidente do Senado, e Arthur Lira, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, 16 de abril de 2024. Bom, eu retorno para fazer o uso da tribuna e vou explanar mais a respeito desse assunto. Eu gostaria de assinar com a senhora. Obrigada, vereadora Débora. Também Assina como gostaria de proponente. assinar. Parabéns. Obrigada, vereador Vinícius. Assina como proponente. Vereadora, parabéns pelas proposições
E, se for possível, eu queria assinar com a senhora como proponente. Com certeza, vereador, assino como proponente, PC. Obrigada. Gostaria de chamar o vereador